Você muito provavelmente está cometendo um erro muito sério se você opera fluxo de ordens, tá? Não importa o gráfico que você usa, não importa a ferramenta, a plataforma, a corretora que você usa. Se você cometer esse erro que eu vou falar nesse vídeo, você dificilmente vai se desenvolver, você dificilmente vai conseguir enxergar o macro do fluxo de ordens, vai conseguir enxergar o macro do ativo que você opera, principalmente dólar, né? E eu quero te ajudar com isso, te ajudar a entender sobre isso e a gente discutir um pouquinho sobre essa questão. Tá, antes de a gente começar, qual seria essa questão então? A questão é ler player. Essa é a principal questão. E eu quero falar um pouquinho do contexto, contextualizar essa questão de ler player, porque antigamente, lá para 2018 para baixo, o fluxo de ordens ele era realmente ler player. Por que ele era ler player? Porque naquela época os instrumentos financeiros que as corretoras, os estrangeiros e bancos utilizavam eram em menor quantidade em relação a robôs a robôs de alta frequência, que é o que a gente vê muito hoje. Esses HFTs, eles têm algoritmos de execução muito avançados e dificilmente é uma corretora só. Naquela época, não. Naquela época, os algoritmos eram não tão avançados assim, principalmente 2016 para baixo. E essas execuções vinham quase sempre de uma só corretora. Então a gente via lá, por exemplo, a Telet comprando, 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 comprando. Daí vinha player fazendo front running nela, vinha player querendo participar da urgência dela. E a gente percebia esse fluxo de forma consequente, lendo aquele player, que ele está fazendo, lendo a evolução do saldo dele, tudo aquelas questões que a gente via antigamente no fluxo de ordens. E hoje em dia, isso não existe mais. Hoje em dia, o cara pode comprar pela Tullet no cheio e vender pela Bradesco no mini. O cara pode, sei lá, comprar por uma corretora e comprar por outra também. Ele pode comprar de 5 em 5 no cheio, comprar de 50 em 50 no mini, de 25 em 25 no mini. Então ficou um fluxo muito errático. E se você ter essa questão de ler player, de ler recorrência, recorrência não, mas de ler player, somente aquele player eu vou ler, você dificilmente vai conseguir evoluir na sua leitura de fluxo, tá? O que eu digo? Por exemplo, agora, ó, você está vendo a UBS, ela vendeu 3 vezes seguida já. Ela vendeu no 7,5, depois vendeu no 7,3,5, depois vendeu no 7,6,5. A gente viu a BTG indo junto com ela, inclusive, ali mais recentemente. Se você quiser vender com base nisso, somente nisso, você provavelmente vai levar um stop agora que veio o fluxo comprador. Olha só, a gente viu o próprio BTG comprando. Daí você pensa assim, bom, mas o cara não tá vendendo agora, daí agora tá comprando? Galera, isso é exatamente isso que eu tô falando. E isso não existe mais. Essa questão de, o cara tá vendendo, daí ele vai vender de novo, vai sei lá o que, fazer de novo, e, e vai começar a agredir com frequência. Então, isso não existe mais agora. O que você tem que fazer hoje em dia, então, já que isso não existe mais? O que você tem que fazer é ler frequência e volume das agressões. E entender que as corretoras usam diferentes métodos de execução de ordem, diferentes algoritmos de execução, e que dificilmente você vai conseguir rastrear algum player de forma a lidar somente com aquele player durante o dia. Você vai ter que ter uma leitura mais dinâmica. Como que você vai fazer isso, tá? Então, por exemplo, você está lá procurando uma venda. Digamos que o preço vem aqui nessa região aqui. É que vocês não estão vendo o meu mouse. Digamos que o preço vem aqui nessa região aqui, ó. Aqui é uma região de possível venda, tá? Por que possível venda? Foi uma região onde ele consolidou um pouquinho. A gente percebe no nosso VAP aqui, ó. Vocês estão vendo o meu mouse assim. Percebe no nosso VAP aqui, ó, que tem uma certa consolidação. Se a gente vê nos últimos 15 minutos, vamos ver. Não, 15 minutos não. 30 minutos, também não. Uma hora? Não, esse volume aqui é anterior a uma hora, então deixa quieto. Aqui, ó. Vamos ver pelo nosso Volume Profile, que é esse aqui, ó. Tá vendo que tem as barrinhas grandes aqui, ó, nessa região? Então, ou seja, ali é uma região de interesse. É uma região onde os players possivelmente podem demonstrar a continuação desse interesse vendedor, tá?
Então o que que a gente vai fazer quando chegar naquela região? Ao invés de ficar focando num player ou no outro, você vai ver o geral do mercado, o contexto. Então o que que é esse contexto? Enxergar como que ele chegou naquela região, como que ele está chegando. Ele está chegando com Bradesco, então ele está chegando com Capital, BTG, isso tudo pode ser um cara só comprando. Pode ser um player realizando essa venda que teve. Então tenha noção que pode ser um possível momento de realização. Pelo horário talvez nem tanto, mas digamos que seja 10 horas da manhã. Daí você, eu tô olhando pra cá porque minha tela tá aqui, tá? Daí você chega naquela região que você quer procurar uma venda e você começa a notar que esses mesmos players, seja quantos forem, não agridem mais do lado do comprador, seja no cheio, seja no mini, tá? Tem que ver os dois. E começa a entrar venda. Essa venda, independentemente de quem for, pode ser os mesmos players, pode não ser, começa a entrar com mais recorrência, ou seja, a frequência de agressão deles é maior. Começa a entrar com 300, 400, 100 no cheio, 50 no cheio, 100 no cheio, 300, 500 no mini. E essa contraparte, ou seja, o lado comprador, nesse caso, né, na fila, as ordens passivas, elas não renovam o lote naquela região, ou seja, os players batem no preço no Times and Trades e as ordens passivas, eu tô sem meu livro aqui porque deu um problema no meu Profit hoje, não coloquei o livro, mas vamos usar aqui o Superdom como exemplo. Aqui, ó, você vê essas ordens, os players batem aqui, eles estão consumindo essas ordens aqui, ó, tá? Então, os players batem nessa região aqui do 8.4, 8.3,5, e os contratos consumidos são esses que estão parados aqui, ó. Daí você vê que eles não renovam o lote. Isso fica melhor vendo no livro, né? Mas, por exemplo, você vê que os lotes não são renovados, ou seja, a venda, os players batem no preço, a compra não renova, não recusa esse preço, né? Não adiciona mais lotes para defender, pra fazer uma barreira. E você já tem pelo contexto que a tendência é de queda, né? A gente está em 1,5% de queda já nesse momento. Então começa a ficar um cenário a seu favor. Então você não vai mais enxergar aquele player, tal player tá atuando, tal cara tá vendendo, tal cara comprou. Você vai enxergar o contexto geral e a relação das agressões com a defesa. Então a relação de como as agressões acontecem e de como a defesa reage. É exatamente isso que eu, inclusive, foco na minha mentoria. Então eu separei o fluxo em 5 fundamentos e esses 5 fundamentos independem de ler o nome da corretora. A gente usa aqui porque pode ser uma vantagem em alguns momentos, mas isso não é o foco mais. O foco é você enxergar as frequências de agressões, enxergar o volume das agressões. E além desse volume e da frequência, enxergar como a defesa reage a esse volume e essa frequência de agressão, tá? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Caso vocês queiram mais séries de vídeo assim, de como o fluxo reage atualmente, comentem aí embaixo, deixa um comentário aí. Tamo junto, até a próxima.